país de favelados. São 12 milhões de pessoas que vivem em favelas em todas as partes do país. E esse número só tem aumentado. Mas junto com esse aumento vem também o aumento das precariedades. Falta um saneamento básico, iluminação pública, segurança, água encanada. Por incrível que pareça, a maior favela do país está a 30 quilômetros da sede do poder político do Brasil. Estamos na Sol Nascente, em Ceilândia. São cerca de 100 mil moradores e 32 mil casas numa área com serviços públicos precários. Na maior favela da América Latina, famílias numerosas aprendem a dividir o mesmo cômodo. A Mirlene, para sair do aluguel, construiu primeiro essa parte da casa aqui no lote com a ajuda de muitas pessoas. Com madeiras que foram doadas, MDFs, ela conseguiu construir essa parte onde toda a família morava. Mas aí, com o passar das semanas, eles viram a necessidade de construir a outra parte da casa. Então, com doação, com a ajuda de muitas mãos também, construíram essa casa já onde a família está morando. Mirlene, são quantas pessoas na sua família? Que mora aqui 5 crianças e 2 adolescentes. Então, você, seu esposo isso, e mais 7 crianças, isso, né? isso. Os seus filhos. Vocês moram todos aqui nesse espaço. Uhum. E como que tem sido para vocês? Assim, não foi fácil, né? Tá morando aqui e é muito difícil morar assim. Era bom assim, cada um tá no seu quarto individual, né? Mas como nós não temos condições, então nós moramos nesse cômodo aqui, todo mundo junto. E como que vocês conseguiram construir aqui? Com a ajuda, né, das pessoas que ajudou, né, lá do coletivo, deu uma força pra gente e por isso que a gente mora nesse cômodo, porque senão a gente ainda tava lá no do Madeirite, porque lá do Madeirite tava moendo muito, aí elas pegou e ajudaram a gente por causa disso, porque tava alagando demais. Madeirite é a primeira moradia ali embaixo, a de baixo, né? A de baixo. A de baixo. Essa aqui já é com tijolo, já é de alvenaria, né? E para você, como é a questão da luz, da água, saneamento básico? Vocês têm acesso a tudo? Assim, a tudo não. A água, assim, a gente tem a água, mas às vezes fica faltando, muitas vezes e fica sem água, né? E com hoje criança, tá sem água, hoje tá sem água. E com criança, assim, às vezes é difícil, às vezes quer tomar um banho, né? E do jeito que tá um calor desse, né? E a luz também, tá difícil a luz porque nas ruas não tem iluminação, para sair é difícil. E até para me chegar, assim, que eu sou evangélica, é difícil, assim, eu ir para a igreja, porque para mim vir à noite é muito perigoso. E aí, às vezes, eu não tô indo para a igreja por causa disso, assim, para mim ir, eu tenho de que ir, assim, durante o dia. Porque à noite não dá para voltar. Porque à noite não dá para me voltar por causa que tá sem iluminação na rua. Aí você tava me mostrando as camas, ali quem que dorme? Ali é Pedro e Guilherme. Pedro e Guilherme. Isso. Aqui? Danilo Arthur. E lá é Igor. E aqui é eu e meu esposo. E aqui usa pra você, se precisar. Só pra gente sentar, mas os meninos estavam dormindo aí antigamente. Aí eu ficava com dó dele, porque o Pedro, ele dormia com o pé pra fora, né? Falei, menino, não vai ficar doendo não? Ele, não. Aí eu trouxe a outra cama por isso. Na família da Rosângela, a realidade se repete e do jeito que dá, eles vão melhorando a casa. A Rosângela estava morando com o filho na casa ao lado e agora tá dando um jeitinho para poder mudar para cá, né, Rosângela? Me conta, você morava com seu filho, você já tinha sua casa? Não, eu já tinha aqui minha casa. Aí eu tenho uma madrinha que ela é idosa. Aí não tinha ninguém para cuidar dela e ele foi para lá e deixou a casa, eu cuidava daqui e de lá. Aí a gente arrumou o piso aqui, botamos a tinta, só que a tinta com o tempo foi soltando, né? Conforme eu fui lavando. Aí eu falei, já que a casa dele tá vazia, eu vou ficar lá até eu arrumar condições de comprar pelo menos cimento para poder fazer um piso queimado, né? Aí agora meu marido tá aí fazendo o piso queimado, né? Paulo tá trabalhando ali. O Paulo tá trabalhando, né? Ô Rosângela, vocês moram em quantos na casa? Eu, 3 crianças, 7, né, vovô? 7. Se você fosse pensar na sua casa, na sua moradia digna, o que você teria feito ou gostaria que fosse diferente? Bom,
fosse maior, né? Mais ampla, né? Com quarto para as crianças, né? E aí o Paulo terminando, o piso vai ficar do jeito que você pensou? Não vai ficar assim do jeito que eu pensei não, mas vai dar para aliviar um pouco, né? É, né? Que na hora que for aqui eu posso jogar uma água, posso passar um pano. Aqui eu lavava, rapava, mas quando secava, quando pensava que não, a gente passa a vassoura, aí a terra subia. Aí os meninos começavam a espirrar, né? Aí eu falei pra ele tampar esses buraquinhos, né? Que quando chove, molha, escorre. Por isso que eu botei aquele plásticozinho ali, ó. Ah, aquele de lá. Sim, botei ali. Apesar que aqui é tudo, você pode ver, ó. Tá tudo manchado as paredezinhas, né? Aí tem esse aqui é o banheiro, você pensa que é um quarto, mas é um banheiro. Um banheiro aqui. É um banheiro, ele tá rachando ali, ó. Entendeu? Ele tá ali rachando. Agora você tava me falando. Tá quase caindo Tá quase o banheiro. caindo. Agora você estava me falando que vocês também estão fazendo aqui porque o netinho teve um problema de saúde. Ele tem bronquite asmática crônica. Como é para ele viver num ambiente mais fechado com a doença? Sim, não dá. Entendeu? Então a médica tava me cobrando, né? Aí eu expliquei pra ela, ó, doutora, eu não tenho condições, né? Que ela disse que tem que ser rebocado, aquela tinta antialérgica, né? Que fala, né? Por causa do mofo, né? Ela que também tem rinite, o outro também tem rinite, mas o que tem o problema mesmo é o John. Ele quase foi entubado. Eu saí daqui, ele tava com o pulmãozinho fechando. Quando eu cheguei no posto de saúde, já me transferi para o hospital de Ceilândia, para a UPA. Chegando lá na UPA, no mesmo dia já me transferi para o hospital da criança. Aí lá o médico falou que ia entubar, né? E eu pedi a Deus, pedi Nossa Senhora que não deixasse meu netinho ser entubado. Aí graças a Deus ela me ouviu, não precisou de intubação, né? Aí tomou os remedinhos e ela falou para ela para me dar um jeito, né? Aí a gente tá tentando, né? Tentando como pode, que a gente só vai onde que até a mão alcança, né? Não adianta a gente querer fazer onde a mão não alcança. A Sol Nascente começou como ocupação na década de 80. Na década de 90, os terrenos começaram a ser divididos de forma irregular e os moradores passaram a comprar os lotes. Já em 2019, a área se tornou uma região administrativa, popularmente conhecida como cidade satélite. Mas o crescimento não veio acompanhado de infraestrutura. Aqui nesse setor já tem 10 anos, mas eu já tenho 20 anos de Sol Nascente, no 3-3. E aqui a nossa demanda é de melhoria no asfalto, para o asfalto descer, para a gente, do esgoto, da iluminação pública, porque nós estamos no escuro, as pessoas sobem 4 horas da manhã, descem à noite, então está tudo escuro a rua. Então assim, a gente necessita, né, dos nossos direitos, que nossos direitos sejam respeitados para a nossa comunidade. A dignidade é quando você tem realmente espaço onde é aconchego, né? Então tem famílias que moram, por exemplo, uma família mora aqui e ocupa, vamos supor, 6 quadrados desse aqui de coisa, né, de cerâmica. Aí ele tem o quarto em cima, do lado está o seu irmão e para lavar roupa ela precisa passar pelo corredor para poder usar o espacinho da irmã dela, que é pequeno também. E uma das características que a gente nota logo, você não encontra nenhum telhado por aqui de alvenaria. É tudo eternite e o plástico, que às vezes não dão conta de comprar outra coisa. Tem alguns barracos que são construídos, assim, os lotes 7x14. Aí constrói o barraco, não tem janela, só tem a porta de entrada. Então, assim, muito apertado, pouca divisão. E aí você entra na casa, você sente aquele calor, aquela coisa abafada, porque o pedacinho de terra que ela comprou deu para construir aquele espaço. Aí não dá para fazer uma janela para o lado, porque vai para a casa de um vizinho. Para o outro lado também. O bairro que se iniciou aqui não é uma área de invasão. Todas as pessoas compraram seus lotes, construíram para poder ter sua moradia, né? E agora luta para que a gente seja regularizado, para que os direitos, nossos direitos possam chegar até nós. Nem todo mundo aqui chega à água todo dia, porque é muito baixo. Eles não têm condições de colocar a caixa d'água numa altura que pressione, né? Então, uma hora chega, outra hora não. E às vezes acontece alguns
cortes de água aí que ficam 3, 4, 5 dias. Ano retrasado, a gente teve um foco muito grande de crianças que adoeceu, adultos também, por conta da água, do esgoto, porque a água descia, ali perfurava os canos e o esgoto descia, porque a gente tem um problema, o esgoto estoura lá em cima e desce tudo aqui para cá. E é praticamente toda semana. Não temos nenhum posto de saúde nessa região aqui de baixo. Tem uma escola, a 66, tem uma creche, algumas farmácias pequenas e uns supermercados. Não bastasse a situação precária, em julho do ano passado, os moradores da comunidade Fazendinha da favela Sol Nascente se viram em uma ação de despejo. O governo do Distrito Federal derrubou mais de 60 moradias, removeu postes e cortou serviços essenciais. Segundo o governo do DF, a operação foi justificada por uma situação irregular de moradores, devido à proximidade com bacias de contenção. No dia da remoção das casas, o Mário estava aqui e ele foi um que teve a casa totalmente ao chão, né, Mário? Há quantos anos que você estava aqui? Eu estava aqui há 3 anos já. E já estava construindo a casa? Construindo a casa, estava com tudo, encanação, tudo, a parte do banheiro toda pronta. Já estava pagando luz, já com conta de luz já paga. Na hora que foram para vir derrubar, eu vi o caminhão passando, eu estava na casa lotérica pagando a conta do meu lote aqui, da luz do meu lote, na hora que eles passaram com o caminhão para derrubar minha casa. E para você, qual é o maior desafio de moradia, né, agora nesse momento? O maior desafio agora é aluguel, que é caríssimo, né? Aqui é muito caro, aqui em Brasília aluguel, a nota é caríssimo. Quanto você tem pagado de aluguel? Estou pagando 600 todo mês. Nossa. 600, aí fora alimentação, aí tem que pagar água, que é só aluguel não, tem que pagar água e a luz do aluguel, né? E era um dinheiro que você poderia estar investindo na sua casa. Na minha casinha, era. E qual foi o sentimento, Mário, de ver a casa no chão? Poxa, era um momento de derrota, de também capacidade de fazer nada também. O poder vir para cima de você não vai fazer nada. Só baixar a cabeça e deixar cair a casa. Do lado da casa do Mário está a casa da dona Otacília, uma das poucas que ficou em pé. A dona Otacília estava morando aqui tinha um mês quando veio a derrubada das casas aqui nessa região. E como que foi? A senhora não estava aqui no dia? Tava. Tava? Tava, gosta de ver aqui para derrubar essa daqui. E aí, como foi? Quando ele viu que eu estava doente, ele falou que ia derrubar assim mesmo, sabe? A senhora estava com o quê? A menina do fora veio e falou, né? Que se não fosse ele, não derrubava a minha, não. Que eu podia ficar aqui. A senhora estava com o quê? A senhora tinha passado por um AVC? É, AVC. Tinha 2 meses. Tinha 2 meses que eu tinha passado por AVC. A Luana ainda lembra do choro dos filhos ao ver a casa ir ao chão. Foi com muito sacrifício que a família comprou o lote e ergueu a casa. A gente não esperava. Vocês já tinham construído? Tinha construído um barraco de madeirite. Aí eles chegaram, quando eles chegaram, eles não tinham nenhum papel para poder apresentar pra gente. Simplesmente chegaram e derrubaram, começaram a derrubada. No segundo dia, vieram de novo. Aí começaram a derrubar as casas que tinha gente. E seus filhos também estavam juntos, eles ficaram assustados? Foi, aí eu pedi pra minha mãe vir buscar, que ela mora aqui em cima. Eu pedi pra minha mãe vir buscar, que eles começaram a chorar, ficar desesperados. Como foi quando você viu sua casa no chão? Fiquei desesperada. Vocês foram morar onde? A gente tá morando de aluguel. Agora vocês estão morando de aluguel. De aluguel. E aí agora você começou a construir aqui? Foi. E quando que vocês vêm morar de fato aqui? No final do mês, se Deus quiser. É. Já tá nessa expectativa boa para vir morar aqui? É. Que mexeu muito com o emocional da gente, né? Com a emocional de todos, das pessoas, de ver as pessoas sofrendo, chorarem, né? As suas casas derrubadas, a sua dignidade indo para o chão, seus sonhos indo para o chão. Isso foi assim muito sofrido, né?
um rapaz que eu estava conversando com ele, estava de moto, entregador, né? E ele foi uma das casas que foi derrubado. Ele tinha investido tanto na construção da casa, né, com a família, com a mulher, a esposa, tudo, as crianças, né? E quando chega o trator para derrubar, ele segura na mão das crianças e sai em prantos, né? E isso dói demais, mexe demais assim com a gente, né? Com quem está passando por isso e com as outras famílias que estão também aí inseguras, né? Junto a essas famílias em vulnerabilidade, religiosas de diferentes congregações se juntaram para oferecer apoio às famílias, sobretudo às mulheres. Nesse espaço, na Sol Nascente, foi criado o coletivo Mulheres do Sol. E aí chegou um momento que, depois de falar tanto das dores, aí elas começaram a falar das necessidades delas, né? Então, falando das necessidades dela, elas foram dizendo o que realmente precisava. Aí, por exemplo, tanto de criança que ia para a aula. As mães iam deixar os filhos na escola, andavam quilômetros. Aí chegava lá, deixava a criança. Aí quando chegava em casa para fazer comida, já era hora de voltar para pegar a criança. Aí uma das lutas foi o ônibus. Aí nós tivemos assim, conseguimos 4 ônibus dentro dessa luta, né? Aí o movimento do MTD junto. Aí nós tivemos também o grupo aqui, a roda de conversa. A partir dos encontros, começaram a buscar respostas para as necessidades. Eu acho muito interessante a questão da vida religiosa presente aqui nesse meio, né? Porque é uma força, é um apoio grande para as famílias, para as pessoas que estão padecendo isso, né? Eu penso que o coletivo é, para muitas das mulheres, o espaço onde elas podem contar. O espaço tem computadores para aulas de inclusão digital e cozinha solidária, que produz 600 marmitas por semana. Mas numa região com tantas necessidades, em outro ponto da favela, surgiu uma cozinha popular do movimento de trabalhadoras e trabalhadores de direito, também com o objetivo de oferecer alimentação para quem não tem. Quando surgiu essa oportunidade de oferecer alimentação saudável para a comunidade, a gente fez um cadastro. Fizemos um levantamento de famílias e foi quando a gente descobriu que tinha um número muito grande de família precisando de alimentos. É o trecho mais carente do Sol Nascente, onde que a gente pôde ver o quanto a comunidade precisava de um auxílio. Tinha família que almoçava, mas não jantava, tinha família que jantava e no dia seguinte não tinham o que alimentar. Quantas marmitas vocês conseguiram distribuir o máximo? Hoje eu falo para tu que a gente abraçou e continua abraçando 170, 150 famílias por semana.